Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um assunto interessante, sim, e que está aí na pauta para o futuro, com grandes promessas, nós que somos um mundo absolutamente tecnológico, né? A gente vai falar de minerais críticos, a gente vai falar de impactos, o futuro global, e nós vamos falar no finalzinho, nós vamos falar do grafeno. E você vai saber o que é o grafeno, quais são as promessas. Dos minerais críticos nós vamos saber por que são chamados de críticos, quais regiões, países ou normas consideram que alguns materiais ou minerais são críticos, outros são críticos para um, mas não são para os outros, e qual aqueles que são críticos para todos, ou seja, que, vamos dizer assim, que tem uma criticidade mais elevada. Muito bem, e eu vou, antes de mais nada, vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, se você o tiver, se você quiser contribuir com o texto, com a pesquisa, você deixar o vídeo podcast, né, compartilhado, para que as pessoas possam ver também e acessar o canal. A gente sempre traz assuntos em voga aqui, a gente faz discussões de tudo quanto é tipo, seja na arte, na ciência, na filosofia, e qualquer outro assunto que esteja sendo pautado, discutido, geopolítica, seja o que for. Muito bem, então assine o nosso canal. Vamos começar porque o texto é grande e eu quero ver se faço tudo em um único programa. Vou tentar ler um pouco mais linearmente, por quê? Porque não se trata muito de opinar. Aqui, querendo ou não, a gente vai fazer um texto descritivo. É claro que eu estou confiando em algumas informações aqui que você pode discutir, algumas eu pude checar, outras eu encontrei coisas similares, mas eu não sei se ainda tem alguma discussão a respeito dessas coisas, porque isso aqui não é uma matéria, vamos dizer assim, que a maior parte das pessoas tem um conhecimento mais aprofundado, depende muito de especialistas, gente da área, né? A maioria de nós não somos. Então vamos ler aqui, mas dá para entender, todo mundo pode entender. Os minerais críticos são recursos minerais, claro, o próprio nome está dizendo isso, mas eles são essenciais para o funcionamento de tecnologias avançadas, como baterias, turbinas eólicas, painéis solares, chips eletrônicos, equipamentos militares e veículos elétricos. Mas os minerais críticos não são uma classificação assim puramente geológica, né? Eles são também uma designação econômico-estratégica. Então eu acho que essa palavra, essa criticidade aí, ela tem mais a ver com essa designação econômico-estratégica propriamente do que a geologia do mineral. Porque geologicamente eles são apenas minerais. Eles são definidos como recursos minerais. Agora, a criticidade deles está em boa parte envolvida no fato de serem não combustíveis essenciais para a segurança econômica e nacional de um país ou de um bloco, cuja cadeia de fornecimento está vulnerável a interrupções. Então, os minerais críticos não são uma classificação puramente geológica, eles são também uma designação econômica estratégica, eles são definidos como recursos minerais não combustíveis essenciais, como, por exemplo, um petróleo. Eles são usados tecnologicamente para um sem número de coisas e podem funcionar como fontes de energia em alguns momentos, ou como armazenadores de energia dentro de um artefato construído para isso, e nesse sentido eles seriam minerais ligados à energia, mas principalmente ligados à tecnologia. A gente ao longo do texto vai entender isso aí. Então esses minerais eles têm uma importância estratégica, até porque são minerais escassos, e essa é outra lance de criticidade deles, por eles serem escassos. Eles são concentrados em poucas regiões do planeta, é mais um problema crítico, e a sua extração envolve custos ambientais, sociais e políticos. Políticos porque eles são valiosos, mas principalmente aquilo que você não consegue biologicamente retirar deles é essa questão dos custos ambientais e dos custos sociais. Porque onde eles são extraídos, da forma como eles são extraídos, existe uma periculosidade, existe uma questão ambiental, uma questão de toxicidade, e a sua necessidade no mundo tecnológico gera problemas de
disputa, né? Então por isso que a gente chega a questões elevadas. Então eles são críticos por uma série de coisas, não são substituíveis, eles não são uma fonte de energia pura e simples, eles são jazidas de poucos lugares, poucas regiões, envolve uma extração de custo muito elevado, custo social, custo político. Então, existem outras vulnerabilidades que vão ser causadas além da alta concentração da produção em poucos países, e nesses países em poucas regiões, eles têm baixas reciclagem. Depois que são usados, eles não podem, raramente são reciclados, e quando são, uma vez apenas. Dificuldades de substituição, eles não são substituíveis. Isso é perigoso porque eles são de aplicações específicas e, além do mais, eles incorrem desafios ambientais e sociais associados à sua extração, mais uma vez, dizendo isso mais uma vez. Em um mundo cada vez mais dependente da transição energética e a digitalização, que depende inclusive da energia, os minerais críticos tornaram-se peças-chaves da geopolítica contemporânea, sendo muitas vezes comparados ao petróleo do século XXI, mas eles não são a maneira de combustíveis. Eles são comparados pelo valor da importância. Porém, o petróleo ele não é só ligado à energia, ele é ligado a uma manufatura de um sem número de produtos sem o qual a sociedade humana não existiria. E os minerais críticos eles não chegam a essa dimensão. Mas a criticidade deles pela questão regional, pelas jazidas de pouco acesso, pelas questões ambientais, pelas questões políticas de serem poucos países, poucas regiões, e porque as jazidas vão chegar ao fim muito mais rápido do que, de repente, o manancial de petróleo que se tem, se a gente for fizer um uso intensivo para todos os fins, ou para muitos fins, ele se torna similar. É apenas uma semelhança com o petróleo. Mas ele pode ser rapidamente, eles podem ser rapidamente substituídos. Pode-se ser rapidamente descobrir-se outras tecnologias que dependem de outros minerais ou de ligas que de repente possam retirar essa importância, essa criticidade deles. Ou talvez minorar. Se você conseguir, por exemplo, ligas deles com outros materiais que possam fazer com que o material renda e você tenha uma utilização deles muito menor, as jazidas podem durar mais tempo, a gente tem mais tempo para substituir matéria-prima, e com isso a gente avança mais em tecnologia. Está tudo, nós estamos numa mudança de época aí em que tudo está mudando mesmo. E a tecnologia, o mundo sempre foi tecnológico, né? O fogo era tecnológico, né? A roda era tecnológica. Porque a tecnologia é uma técnica que você usa para substituir esforço humano, para substituir pensamento. Um ábaco antiquíssimo aí, de priscas eras, da época das datas antigas de 2, 3 mil anos atrás. Um ábaco é um instrumento tecnológico porque ele faz habilmente, você tem uma habilidade manual de fazer aquilo, ele faz conta por você, ele faz gráfico, ele te dá uma ideia das coisas, uma dimensão maior que o seu raciocínio às vezes não alcança, ou que alcança, mas que tem dificuldade. Então, o mundo sempre foi tecnológico. E claro, ele vai continuar sendo, nós hoje estamos extremamente tecnológicos. A tecnologia, a gente já teve a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial com a comunicação, a terceira revolução industrial está entrando aí. E depois da terceira, de repente, muito rapidamente, vem uma quarta. E na terceira nós já estamos mudando tudo. Então, acho que a tecnologia sempre foi a base do raciocínio do ser humano. O ser humano sempre evoluiu em função de ter estado cada vez mais tecnológico, usando técnicas para resolver problemas que são, às vezes, no caso da saúde, incuráveis, ou que eram incuráveis, ou para vencer grandes distâncias, ou para dominar terrenos, para fazer colheitas, para fazer fundição de ferro, para você fazer artefatos, para você fazer
maçaneta não é, ferramentas. Então o homem sempre foi tecnológico. Uma ferramenta é algo tecnológico. A forma como você faz a ferramenta de uma maneira ou de outra é tecnológica. A maneira como as coisas vão evoluindo, você precisa de outras ferramentas, você fez tecnologia e mais tecnologia para resolver outros problemas tecnológicos. À medida que vai avançando a tecnologia, nós vamos passando de etapa e vamos fazendo revoluções, essas revoluções são cada vez mais tecnológicas, né? A gente podia evoluir espiritualmente tanto quanto se evolui tecnologicamente. Mas vamos lá. Então, nós estamos agora didaticamente. O que são minerais críticos didaticamente? Como se a gente estivesse lendo num compêndio, né? Palavra antiga pra cacete, né? De acordo com o European Commission e o US Geological Survey, minerais críticos são aqueles que apresentam, olha bem, esses dois institutos aqui, essas duas instituições, elas são confiáveis, tá? É importante hoje em dia a gente dizer que não é uma opinião do fulano, são algo, uma coisa decidida por técnicos, por pessoas da área, por engenheiros, por especialistas. Então, European Commission e US Geological Survey. Então, olha bem, importância econômica vital para os setores industriais estratégicos. Alto risco de fornecimento devido à concentração geográfica, né, problema de fornecimento pela concentração geográfica, instabilidade política gerada por eles serem tão necessários e por eles serem apresentar dificuldade, barreiras comerciais, né, que podem haver, dificuldades tecnológicas na extração, baixa substituibilidade, ou seja, são difíceis de substituir por outros materiais, exceto se você criar outro mecanismo de prover aquilo, ser outra tecnologia, aí você vai usar outros materiais ou alguma coisa derivada deles em consórcio com outros. Para esta definição, eu estou falando isso por causa do grafeno, tá, gente? O grafeno é uma das coisas aí, já descobriram outras coisas, mas não me veio à cabeça agora os nomes. À medida que for aparecendo, a gente vai fazer uma matéria só, né? A gente vai falar disso muitas vezes. Então tá, por essa dificuldade, por essa definição didática, a gente vê que ele é estratégico. Para uns ele pode não ser para outros, mas para uns ele é estratégico. Nós vamos listar, mas as listas de criticidade têm alguns pontos em comum, mas não são as mesmas listas. E por isso que nós vamos citar tudo que tem aí que é chamado de mineral crítico. Na lista do fulano falta ciclano, beltrano e tal, e na outra sobra fulano e tal. Então é por aí. Entre os principais minerais críticos nós temos, olha bem, a primeira lista que nós temos aqui, terras raras, neodímio, praseodímio, lantânio, disprósio. Então esse conjunto é chamado de terras raras, são encontrados todos no mesmo lugar. Lítio é o outro material. Então, terras raras, aqueles que eu falei, lítio, cobalto, níquel, galho, grafite natural, tântalo, antimônio, platina e paládio. Nós vamos fazer uma outra lista aqui, que não constam alguns desses e constam outros, tá? Isso é porque nós temos diferença de região. Como a gente disse, a lista de minerais críticos ela varia de país ou bloco, por exemplo, na União Europeia, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, China. Dependendo da sua base industrial, estratégica, tecnológica e alianças comerciais, pode ser ou não um mineral determinado chamado crítico para essas funções que todos eles exercem. No entanto, um núcleo comum de elementos é consistentemente considerado crítico globalmente. Esse núcleo é para todo mundo. Então vamos a uma outra lista. Só que essa outra lista nós vamos falar de aplicações, porque nós achamos essas aplicações aqui. E alguns desses são os mesmos da lista anterior, e os da lista anterior, alguns não aparecem e não tem assim, muita explicação de como que eles seriam usados, qual é o valor deles, talvez porque a criticidade deles seja localizada. Mas a gente vai pesquisar mais e mais para frente a gente traz isso aí. Lítio, aplicações. Ele é o coração da revolução energética, pelo menos por enquanto. É o componente fundamental das baterias íon-lítio, que alimentam veículos elétricos, smartphones, laptops e sistemas de armazenamento de energia para fontes renováveis. O valor dele, sem o lítio, a transição para uma matriz energética de baixo carbono e a mobilidade elétrica seriam impossíveis na atualidade.
A sua capacidade de armazenar energia de forma eficiente e recarregável é insubstituível atualmente. Mas existem pesquisas de outros materiais em associação com terceiros que estão fazendo um papel similar ao do lítio. Então, ele em si mesmo não seria substituído como mineral, mas ligas poderiam substituir o trabalho dele e às vezes com ganho. Nós vamos estudar isso aí. Cobalto. Aplicações: estabilizador de cátodos em baterias de íon lítio, garantindo maior vida útil e estabilidade térmica. Ele também é crucial para superligas usadas em turbinas de aviação e para catalisadores industriais e médicos. O cobalto tem sido bem mais difícil de pensar-se uma coisa assim que o substituísse. Em princípio, inclusive porque de repente o Zé Roberto aqui não tem esse conhecimento. Se você tiver, deixa aí nos comentários. E se a gente achar mais para frente, a gente vai falar. Então, o valor dele. Ele melhora drasticamente a segurança e desempenho das baterias. Suas propriedades magnéticas e de resistência ao calor são difíceis de replicar. Os terras raras, que é chamado de Rare Earth Elements, ou seja, REE. Em inglês seria REE. Eu prefiro falar terras raras mesmo. O que são? Eles são um grupo de 17 elementos. Nós falamos meia dúzia aqui, né? Mas são 17. Entre eles o neodímio, o praseodímio, o disprósio, o térbio, já citou um que o outro não citou lá, com propriedades magnéticas, luminescentes, catalíticas únicas. As suas aplicações ímãs permanentes, essenciais para motores de veículos elétricos, têm sido usadas há muito tempo, leves e potentes, turbinas eólicas, disco rígido, fones de ouvido e drones. Eles são usados em polimento. Óxido de terras raras são usados para polir telas de vídeo de smartphone e lente óptica. Catalisadores usados para refinarias de petróleo e conversores catalíticos de veículos. Luminóforos criam as cores vibrantes das telas do LED e do LCD. Isso é terras raras. Você vê a quantidade de aplicação. São as vitaminas da indústria de alta tecnologia. Pequenas quantidades conferem propriedades extraordinárias a produtos e sua substituição é extremamente complexa e, o que é pior, ela é muito custosa. Mas existem artefatos, que fazem essa substituição. Eu não sei dizer, não apareceu aqui na minha pesquisa. Grafite natural. Aplicações: principal componente dos anodos de baterias íon lítio, também é usado em refratários, lubrificantes e como moderador em reatores nucleares. Valor: a sua estrutura de carbono em camadas é ideal para intercalação entre íons de lítio, sendo fundamentalmente usado para funcionamento das baterias. Então ele está associado ao níquel ao lítio. O níquel. Aplicações: usado em cátodos de bateria para aumentar a densidade energética, permitindo uma autonomia maior para os veículos elétricos. Também é vital para a produção de aço inoxidável e para a produção de superligas de elementos. Valor: permite baterias com maior capacidade, veículos elétricos com alcance estendido, aceleração e adoção em massa. Germânio e o gálio, que não foram mencionados lá na outra lista. Germânio, fibras ópticas, lentes de infravermelho e visão noturna, por exemplo, células solares de alta eficiência e semicondutores. Germânio é importante para semicondutores. Gálio, componente fundamental dos LEDs e das células solares de arsenieto de gálio, que são extremamente eficientes, e dos semicondutores de nitreto de gálio, usados em carregadores rápidos e para o 5G. Qual o valor? Habilitadores de tecnologias de comunicação e energia de ponta são quase sempre subprodutos da mineração de outros metais como zinco e alumina. Olha que interessante. Tornando seu fornecimento ainda mais complexo, porque você primeiro você está pesquisando, você está extraindo um metal e decorre disso um subproduto que seria o gálio. Extração, dificuldades e características das jazidas. Na lista anterior nós mencionamos tântalo, antimônio, platino e paládio.
Vamos então dar uma lidinha rápida aí antes da gente falar das dificuldades da extração, de características de jazidas, de outros elementos que não foram mencionados. Vamos começar com o tântalo. O tântalo é usado para capacitores. O tântalo é um componente essencial para capacitores eletrolíticos de alta qualidade usados em eletrônicos, implantes cirúrgicos. Sua biocompatibilidade e resistência a corrosões o tornam adequado para implantes médicos como próteses e fixadores ósseos. E o tântalo, é muito usado. Eles são usados também para equipamentos de alta temperatura. O tântalo é usado em fornos a vácuo e outros elementos que operem em condições extremas de calor. O antimônio é conhecido aí. Ligas metálicas, o antimônio é utilizado para endurecer outras ligas metálicas, como aquelas usadas em rolamento de baterias. Eles são retardadores de chama, é um componente comum em retardadores de chama para plásticos e tecidos. Semicondutores, eles são usados. O antimônio também é utilizado na fabricação de alguns tipos de semicondutores, então eles também são raros, né? Platina. Conversores catalíticos. A platina é um catalisador essencial em conversores catalíticos de veículos, convertendo gases poluentes em substâncias menos nocivas. Eles são usados em joias, a platina, né? Aliás, a platina praticamente é uma joia, mas não é exatamente, né? Ela é um metal precioso usado em joias, né? Frequentemente em combinação com outros metais. Eletrônicos. A platina é usada em contatos elétricos e componentes eletrônicos devido à sua condutividade e resistência à corrosão. Células de combustível. A platina é usada como catalisador em células de combustível que convertem hidrogênio e oxigênio em eletricidade. Eu já entendi um pouquinho disso aí, mas eu já esqueci, senão eu explicaria aqui. Ela é usada, tá? O paládio. Conversores catalíticos. O paládio é similar à platina. Ele é um catalisador importante em conversores catalíticos automotivos. Também em joias, né? O paládio é usado em joias, muitas vezes em ligas de ouro branco. Em eletrônicos também ele é usado, ele é bem similar à platina. O paládio é usado em componentes eletrônicos e dispositivos de armazenamento. Ele é usado também na indústria química, como catalisador em diversas reações químicas, incluindo a produção de produtos farmacêuticos e produtos químicos finos. Odontologia. O paládio é usado em ligas para restaurações dentárias e próteses. Extração, dificuldades e características das jazidas que eu estava falando anteriormente. Em linhas gerais, uns pelos outros, a lista de dificuldades pode ser: mineração de minerais parece redundante, mas é por aí mesmo. A mineração é extração, né? Então a extração de minerais críticos envolve grandes desafios técnicos, ambientais e sociais, complexidade geológica. Muitos minerais estão associados a rochas de difícil extração ou requerem processamento químico agressivo. Impactos ambientais severos. A extração de terras raras, por exemplo, gera resíduos radioativos e consome grandes quantidades de água, grandes volumes de água. Riscos trabalhistas, porque nesses locais tem tido violações de direitos humanos. Por exemplo, na República Democrática do Congo, o trabalho infantil em minas de cobalto tem sido denunciado por entidades como a Amnesty International, ou seja, Anistia Internacional. Então, e não é apenas o cobalto. Falta de tecnologias limpas, ou seja, muitos processos ainda usam substâncias tóxicas como ácido sulfúrico, mercúrio e cianeto. Ácido sulfúrico, quimocianeto é tóxico, né? E o mercúrio é tóxico, dá doenças, acho que neurológicas, e o cianeto pode levar à morte, né? Então a extração traz desafios porque existe a tal concentração geográfica. Muitos são encontrados em poucos lugares do mundo. As terras raras, por exemplo, são menos raras na crosta terrestre do que o nome sugere. Elas existem, né? Não são tão raras. A raridade delas é o conjunto, mas as jazidas economicamente viáveis são extremamente incomuns e complexos de processar. Então você acha terras raras em muitos lugares, mas não tem qualidade. Porque a qualidade depende da qualidade da rocha, da qualidade do terreno.
Complexidade de processamento. Separar os elementos de terras raras que possuem propriedades químicas muito semelhantes é um processo longo, difícil, que consome muita energia e envolve produtos perigosos como ácidos, gerando resíduos tóxicos e rejeitos radioativos, pois frequentemente ocorrem junto com tório e urânio, que são o quê? Que são radioativos, né? Impacto ambiental e social. A mineração desses minerais, se não for rigorosamente regulamentada, pode levar à contaminação da água, do solo e ao deslocamento de comunidades. O cobalto, em particular, tem levantado sérias preocupações sobre condições de trabalho da República Democrática do Congo, que nós já falamos. Cadeias de suprimentos longa e opaca, do minério bruto ao produto final purificado, como o ímã de neodímio, por exemplo, o material pode passar por vários países, cada etapa adicionando uma complexidade logística e risco geopolítico. Gente, eu estou tentando aqui suprimir um pouco de texto, então fica um pouco descontínua a minha fala, não fica uma leitura corrente, mas é porque o texto é muito longo mesmo, tá? Vamos lá, geopolítica e conflitos, o novo grande jogo aí da humanidade. Letra A, distribuição geográfica da produção cria um cenário geopolítico tenso, muitas vezes comparado ao do petróleo do século XXI. Parará. China é o player dominante e incontestável, controla 80% de refinamento global de terras raras, 60% de refinamento de cobalto e grafite e é um produtor majoritário de cálio e germânio. Em 2023, a China demonstrou seu poder de impor restrições à exportação de germânio e galho em uma clara resposta às sanções tecnológicas ocidentais. Então ele diz o seguinte: se eu tenho e você me sanciona, eu não cedo aquilo que eu tenho, que é isso que está aí, ok? Então, o galho, o germânio e o galho são fatores essenciais. Por isso vem aí a questão política, a questão econômica, a questão da criticidade. República Democrática do Congo, que a gente chama de RDC, responde por aproximadamente 70% da produção global de cobalto, tornando um ponto focal de risco geopolítico e preocupações com direitos humanos. Chile, Argentina e Austrália é chamado triângulo do lítio. Cuidado, porque o lítio não tem só aí, aqui no Brasil também tem, mas triângulo do lítio porque eles são grandes produtores. Dominam a produção de lítio, embora a Austrália extraia da rocha dura, que é o espodumênio, e os sul-americanos das salmouras, que é um pouco mais fácil. A Bolívia possui as maiores reservas, mas ainda não as explorou efetivamente e está cheio de gavião lá em cima. Inclusive o mosquito aí está enchendo o saco e tentou dar um golpe lá exatamente por causa do lítio que ele precisa com as tecnologias que ele trabalha, né? Não sei se vocês entenderam que eu estou evitando falar as palavras corretas para que o vídeo não caia, né? Rússia é importante produtor de níquel. O país é um importante produtor de níquel, paládio e outros metais do grupo da platina, tornando seu fornecimento vulnerável a sanções como as impostas depois da guerra lá, né? Este cenário levou a uma corrida de recursos por parte dos Estados Unidos da América, da União Europeia e de outros países. Estratégias incluem diversificação de fontes, investir em mineração em países aliados, Austrália, Canadá e Brasil, relançamento de mineração doméstica, ou seja, reabrir minas e aproveitar novos projetos dentro dos seus próprios territórios, apesar de desafios ambientais, né? Isso é bem complicado, tá? Criação de alianças, iniciativas como o Mineral Security Partnership dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, União Europeia, Japão, etc., buscam construir cadeias de suprimentos alternativas independentes da China, né? O foco da reciclagem e economia circular, desenvolver tecnologias para recuperar esses valiosos materiais e produtos eletrônicos a fim que estariam em fim de vida, que eles chamam de urban mining, mas isso é muito difícil, tá, gente? Isso não é bem fácil, não. Letra B. A concentração da produção global em poucos países, especialmente a dominância da China nas cadeias de suprimento, provoca preocupações de segurança nacional para potências como Estados Unidos e União Europeia. Exemplos: China
versus Estados Unidos. Em 2023, a China limitou a exportação de galho e germânio, essenciais para os chips e painéis solares, como resposta às sanções norte-americanas no setor de semicondutores. Já a guerra deles vem de muito tempo. A guerra da Ucrânia, acabei falando. A Rússia, grande produtora de níquel e platina, teve seu comércio mineral afetado por sanções, o que impactou o setor automotivo e da energia da Europa, porque a Rússia conseguiu vender uma boa parte para alguns países e no mercado negro também. Triângulo do lixo, Argentina, Bolívia, Chile. Ele tinha falado da Austrália, né? Agora falou Argentina. O aumento do interesse estrangeiro por lítio tem provocado tensões internas sobre a soberania dos recursos e impactos ambientais. Olha bem, eu conheço o Triângulo do Lítio aqui na América Latina, como Argentina, Bolívia e Chile. Ele mencionou um Triângulo do Lítio aqui, lá para trás, que envolvia aqui, ó, Chile, Argentina e Austrália. Eu sei que a Bolívia é o que mais tem lítio aqui. Em termos de triângulo e de produtora, no lugar aqui, talvez do Chile, talvez da Argentina, entraria a Bolívia. Então seria Chile, Bolívia e Austrália. Não vou discutir com a IA ou com o site do qual ela tirou. Eu acredito que exista um triângulo do lítio mundial, que talvez não seja exatamente esse, e existe o triângulo do lítio aqui no Brasil, aqui na América Latina, né? Inclui aí uma parte do Brasil. O aumento do interesse estrangeiro por lítio tem provocado tensões internas sobre a soberania de recursos e impactos ambientais. Característica das jazidas. As jazidas de minerais críticos variam bastante em natureza e acessibilidade. Terras raras são comumente encontradas em complexos carbonatitos ou lateritas, com difícil separação dos minerais. O lítio pode ser extraído em salmouras, em salares, como no Chile e Bolívia, ou de pegmatitos, né? Não sabia esse nome, não conheço, como na Austrália, pegmatitos. Pegmatitos, você verifica aí o que é, tá? Níquel e cobalto frequentemente são associados a lateritas e minérios sulfurados, exigindo processo químico intenso. Grafite ocorre tanto em jazidas floculentas quanto cristalinas, ou seja, em flocos ou em cristais, sendo o grafite natural mais valorizado para as baterias, né? Tempo de uso e esgotamento. O tempo de uso é o erro falar em esgotamento propriamente dito. A gente não vai saber quando vai finalizar um minério desse aí, né? A que nível de profundidade, em que local, né? A gente vai se surpreender. Então, erradamente falaríamos de esgotamento. O esgotamento que a gente está vendo aí é o esgotamento da capacidade de extração por ser um custo alto e também um custo elevado de pessoas, do capital humano. O que existe é o esgotamento de jazidas de baixo custo e de fácil acesso. É o que eu falei. À medida que a demanda explode, a indústria é forçada a explorar depósitos com menor teor, em locais mais remotos, com maiores desafios técnicos para chegar à extração e desafios ambientais, o que eleva o custo e a complexidade. A Agência Internacional de Energia projetou que, para cumprir as metas do Acordo de Paris, a demanda por minérios ou por minerais como lítio, cobalto, poderá aumentar em até 500% até 2050. E esse crescimento exponencial vai pressionar tremendamente as cadeias de suprimento, as que já existem, né? Especialistas como Diego Hernández, ex-CEO da Codelco, que é uma empresa estatal chilena de mineração e cobre, e da SQM, que é a Sociedade Química e Mineira del Chile, alertam que leva em média 16 anos desde a descoberta de um depósito até que ele entre em algum tipo de produção, criando um descompasso perigoso entre oferta e demanda. Se você vai na voracidade e uma jazida chega ao ponto de dificuldade e você parte para outra, você tem toda uma infraestrutura para criar para outra que leva um tempo muito grande até se chegar a tirar minério de qualidade. Então, pode dar um vácuo aí nesse tempo, né? Prognóstico para o futuro. O futuro dos minerais críticos será moldado por várias tendências interligadas.
Inovação tecnológica, ou seja, a pressão por suprimento vai levar a baterias próximas da geração, de próxima geração, pesquisa intensiva em baterias de estado sólido que podem reduzir ou eliminar o lítio e o cobalto, tá? O sódio, íon e outras químicas, né? Mineração de precisão, o uso da inteligência artificial, Big Data e robótica para explorar jazidos de forma mais eficiente, com menor impacto, e deixar de explorar aquela em que você não vai conseguir qualquer tipo de eficiência. Substituição, desenvolvimento de novos materiais e ligas que reduzam a dependência dos elementos mais críticos, por exemplo, ímãs sem terras raras e com terras raras mais abundantes, como o cério, que é um material. Geoeconomia fragmentada. O mundo pode dividir-se em esferas de influência mineral, como a China controlando uma cadeia e o Ocidente tentando construir uma outra cadeia. Isso pode levar a protecionismo, inflação de custos, atraso na transição energética global por questões de disputa. Sustentabilidade como imperativo. A licença social para operar será crucial. A mineração do futuro terá que ser radicalmente mais limpa, com processos hidrometalúrgicos de baixo impacto. Gestão rigorosa de rejeitos e cadeias de suprimentos totalmente rastreáveis para garantir padrões éticos. A reciclagem se tornará uma indústria colossal. E a gente sabe que a reciclagem desses materiais ainda precisa descobrir outras técnicas, porque ela é difícil e de repente pode não acontecer. Profundezas oceânicas e espaço, quem sabe? A mineração em águas profundas, nódulos polimetálicos e no futuro distante a astromineração, ou seja, em asteroides ou na própria Lua, são vistas como fontes potenciais, mas carregam enormes incertezas ecológicas e regulatórias. E custo, né? Você fazer uma viagem espacial para trazer lítio, para trazer ferro, né? Vida útil e projeções futuras. Estimar o tempo de exaustão dos minerais críticos é algo, nesse momento, difícil, pois depende do ritmo do consumo, das descobertas de novas reservas, reciclagem devida e continuada e desenvolvimento de substitutos, ou seja, de outras ligas ou de outros minerais. Algumas estimativas levam ao nosso pensamento que o lítio, as reservas atuais garantiriam cerca de 50 anos no ritmo de 2020 de extração. Mas a demanda deve triplicar até 2040. Então, nós vamos antecipar isso aí, né? Cobalto, reservas prováveis para 100 anos, mas o risco geopolítico é elevado, e se manter essa pressão, vai ser antes de 100 anos. Terras raras, a escassez não é de reservas, mas sim de capacidade de processamento fora da China. E também de algumas minas que não são eficientes, os produtos não são eficientes. Níquel, reservas globais estão em altos níveis, mas a qualidade do minério tem caído, o que aumenta o custo de produção. E interessante isso, o níquel já tem há muito tempo o uso dele, e os níveis são altos. A qualidade do minério, pelo tempo que já está sendo retirado, começou a cair. E onde tem as novas, para começar um ciclo, né? E então, portanto, nós estamos sob pressão de custos pela dificuldade. Especialistas e fontes. O Fatih Birol, que é o diretor da Agência Internacional de Energia, a transição energética, diz ele, não é possível sem segurança no suprimento dos minerais críticos. O David Abraham, autor de Element of Power, detalha que a corrida pelos minerais molda a geopolítica mundial. Julie Klinger, geógrafa da Universidade de Delaware, estuda os impactos socioambientais das terras raras, especialmente no Brasil e China. Fontes: US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, International Energy Agency, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, World Bank, Minerals for Climate Action, European Commission, Critical Raw Material Act e Ministry International, This is What We Die For. Por que eu estou falando isso aqui? Por que eu fiz esse coisa? Porque
programa passado, eu senti dificuldades com as fontes. Essas fontes aqui são as fontes assim, tipo, isso aqui eu não posso duvidar, ok? Claro que uma coisa ou outra aí passou pela IA e eu não vi, porque de repente a gente não tem esse olhar de conhecimento. Vamos falar rapidamente do grafeno. O grafeno é uma promessa. O grafeno é o futuro dos materiais tecnológicos. Ele é um potencial, o potencial dele, né, variações alternativas com minerais críticos, ou seja, se eles forem associados. O grafeno é um dos principais materiais promissores já descobertos pela ciência moderna. Ele não é o único, tá? Composto por uma única camada de átomos de carbono dispostos em uma estrutura hexagonal semelhante a um favo de mel. O grafeno foi isolado primeiramente em 2004 pelos cientistas André Geim e Konstantin Novoselov. Um efeito que lhes rendeu o prêmio Nobel de Física 2010. Beleza. Desde então, o grafeno passou a ser considerado um material do futuro, devido às suas propriedades físicas e químicas extraordinárias. Mas de que ele é feito? O grafeno é puramente carbono, o mesmo elemento que compõe o grafite do nosso lápis, o diamante e os nanotubos de carbono, o mesmo elemento. Sua estrutura é a estrutura do grafeno. Sua estrutura bidimensional torna-o extremamente leve, fino, flexível, transparente, ao mesmo tempo em que, 200 vezes mais resistente que o aço, ele é um excelente condutor de eletricidade e calor. As variações das formas de produção do grafeno podem ser produzidas de diversas formas, como métodos que impactam diretamente sua qualidade e aplicação. Ele pode ser extraído como esfoliação mecânica, que é o Scott Tape, utilizado em laboratório para obtenção de grafeno de alta pureza, mas com baixo rendimento. A deposição química de vapor, o CVD, que permite a produção em escala industrial com boa qualidade usando substratos metálicos com cobre e níquel. Redução de óxidos de grafeno, processos mais baratos, porém com o grafeno de menor qualidade, usado para aplicações menos exigentes. Então vocês veem que o grafeno é uma promessa, mas ele tem lá as suas dificuldades e as suas tecnologias adjacentes. Olha só, existem variantes funcionais. Existe o grafeno dopado, onde os átomos de outros elementos, nitrogênio, bório, etc., são introduzidos para modificar propriedades eletrônicas. O grafeno poroso, usado para aplicações em filtragem molecular e armazenamento de energia. O grafeno multicamadas, embora perca alguma das propriedades de sua forma monatômica, é mais fácil de manipular industrialmente, então ele tem sido usado. Minerais e materiais que o grafeno pode substituir com vantagens, graças às suas propriedades únicas. O grafeno pode substituir diversos materiais considerados críticos, escassos ou ambientalmente problemáticos. Por exemplo, índio, o óxido de índio e estanho. Aplicações: telas sensíveis ao toque ou LEDs. Vantagem do grafeno: o grafeno é transparente, flexível e condutor. Silício. Aplicações no silício e que o grafeno pode substituir: processadores. Vantagem do grafeno em relação ao silício: promessa de maior velocidade e menor dissipação de calor. Cobre. Aplicações: fios e circuitos. O grafeno teria melhor condutividade e menos peso, seria mais leve. Lítio, uma parte, né? Baterias. O grafeno em baterias permite recarga mais rápida em até 5 minutos e maior capacidade de armazenamento, quer dizer, aumenta a autonomia. O titânio / aço inoxidável, materiais estruturais, essa é que é a aplicação. Resistente, leve e anticorrosivo. Além disso, o grafeno pode ser usado para revestimento anticorrosivos, materiais compostos ultraleves, ele é extremamente leve, sensores químicos e biológicos, supercapacitores, membranas para dessalinização de água, entre muitas outras aplicações em estudo. Promessas do grafeno são amplas e têm o potencial de revolucionar setores inteiros. Na eletrônica, o grafeno pode substituir o silício, nós já falamos disso. No setor energético, ele pode melhorar a eficiência de painéis solares, turbinas eólicas e baterias de carregamento quase instantâneo, também já falamos. Na medicina, o estudo para integrar medicamentos, regeneração óssea, biosensores e até mesmo anticancerígeno. Confesso que essa daí eu não conhecia, tá?
Na mobilidade, ele pode compor peças automotivas e aeroespaciais mais leves, resistentes, reduzindo o consumo de combustível. Ele tem sido largamente utilizado aí. Contudo, muitos desses usos ainda estão em fase experimental. Por exemplo, esse último aqui na mobilidade tem sido. Na medicina, sinceramente, não conheço. No setor energético, eu conheço só uma parte. São os graphene batteries da Samsung e da Huawei, que eu nem sabia que estava sendo usado. Não é conhecido, não é muito conhecido não, está muito experimental. Outras ligas com minerais críticos e vantagens tecnológicas, embora o grafeno se destaque, há outras ligas de materiais avançados com minerais críticos que também oferecem vantagens tecnológicas. Por exemplo, aquele que é chamado de grafeno branco, é o H-BN, nitreto de boro hexagonal. Ele é feito de boro e nitrogênio, excelente isolante elétrico, resistente ao calor, usado como substrato para o grafeno e em componentes eletrônicos de alta performance. Esse é um nitreto de boro hexagonal. Tem perovskitas com terras raras, é um nome esquisito, utilizados em células solares de nova geração, sensores, lasers e memória de computador. Sinceramente, nunca ouvi falar. Substitui o silício com eficiência superior em laboratório, minerais envolvidos latânio, sério, neodímio, praseodímio. Então, o grafeno aí é usado junto com essas, entre outros. Superligas de nióbio e titânio. Esse aqui é só nióbio e titânio, não tem grafeno, não tem nada. Usadas na indústria aeroespacial, de turbinas e em equipamentos de ressonância magnética. Esse nióbio, especialmente abundante no Brasil, do qual o Brasil não usufrui de exportação, que pertence a algumas famílias, é um reforçador de ligas metálicas ultra-resistentes, mas ele também é usado em baterias em estado sólido. O disileneto de tungstênio e o disulfeto de mobilidênio são materiais bidimensionais, semicondutores, competidores diretos do grafeno em eletrônica. Eles permitem a fabricação de transistores ultra-eficientes e sensores também e LEDs. Conclusão vastíssima. Desculpa. O grafeno representa uma revolução potencial nos materiais de agora, com aplicações que vão da computação à medicina regenerativa, energia à construção civil. Ele não apenas substitui minerais críticos como índio, cobre e até silício com vantagens, mas ele inaugura uma nova era de materiais bidimensionais e multifuncionais que seriam não minerais, mas sim associações. No entanto, o futuro do grafeno, assim como de outras ligas, como minerais críticos, por exemplo, dependerá da viabilidade econômica da produção em larga escala, do avanço tecnológico em materiais 2D e da política de acesso e exploração sustentável de minerais necessários. A corrida por mais materiais avançados, críticos, serão tão estratégica quanto o petróleo foi. Então, por esse lado, ele se assemelha por demais. Existe uma referência aqui do Novoselov, do EIK Game, do Bonacorso, do European Commission, que já falei, do National Graphene Institute, que eu também, não, isso eu não falei não, Material Research Laboratory do MIT. Finalmente, considerações finais. A disputa pelos minerais críticos está definindo alianças geopolíticas, estratégia, econômicas, modelos de desenvolvimento sustentável. A urgência, então, da transição energética coloca o recurso no centro das decisões para o futuro. Mas falta governança global, falta entendimento das nações. Ainda existe muita disputa. A dependência de poucos países de impactos socioambientais exigem políticas internacionais de acordo, que se alia a tecnologia, se alia a diplomacia e pratique justiça ambiental. Enquanto governos e corporações avançam para garantir o controle sobre suas cadeias de suprimento, é fundamental incluir populações afetadas no processo decisório, investir em reciclagem, inovação, materiais substitutos e garantir normas para mineração responsável, que não agrida ninguém nem ao meio ambiente. Então, os minerais críticos são o alicerce sobre os quais o mundo moderno e seu futuro verde serão construídos. Eles transcendem o valor comercial de importância, tornando um instrumento de poder geopolítico. Mas não por muito tempo, até que a tecnologia se modifique. O desafio global não é apenas encontrá-los, mas fazê-los de forma para garantir uma transição energética justa. Quando se diz justa, é para todos.
ética e verdadeiramente sustentável, senão o mundo continua padecendo e as pessoas também, evitando que as tensões por esse recurso se tornem catalisador de novos conflitos. A Agência Internacional colaborou, Serviço Geológico dos Estados Unidos, a USGS, a Comissão Europeia, especialistas como David Abraham, de Ernest Scheider, os analistas think tanks da Center of Strategic International Study e vários outros. Gente, chegamos ao final desse programa, consegui com a velocidade que eu fui falando, suprimindo vários textos, pulando coisas, chegamos ao final não muito longo. Esse tema, mais para frente, nós vamos voltar a ele. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe para que outras pessoas tomem conhecimento também. Deixe seu like e possa também compartilhar e comentar. Assine o nosso canal se você for novo por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.